Então, eu quero chamar ao palco aqui para participar desse último painel do dia, né, porque amanhã nós voltamos a ter programação e eu vou, ao final, dar uma pincelada no que nós teremos amanhã. Primeiramente, a senhora Fernanda Carabaggio, vice-presidente de desenvolvimento de negócios na Mastercard. Uma salva de palmas para a senhora Fernanda, por favor. O senhor Rodrigo Ramos, nosso gerente na Datapron e que é a pessoa que mais conhece sobre sistema de bilhetagem eletrônica dentro da empresa. Uma salva de palmas para o Rodrigo. O senhor Fernando Matsumoto, diretor comercial na Primova. Uma salva de palmas também. E o mediador José Henrique, que eu peço novamente uma salva de palmas, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar, então... Nós vamos começar as apresentações com o Rodrigo Ramos, a quem eu vou passar a palavra e agradeço pela presença. Valeu. O passador está aqui? Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, conhecendo novos clientes, ou pelo menos eu que eu não conhecia, né? Eu que não estou no front no dia a dia, como o time do comercial, muita gente ainda não conheço. Então é uma satisfação aí conhecê-los. Eu geralmente sou o que fico lá na retaguarda e o comercial fala: o cliente pediu tal coisa, o cliente quer fazer isso e tal. E a gente precisa desdobrar e planejar e como entregar aquilo que eles vendem. Porque ele vai lá e vende. Mas quem que entrega? Quem que faz o que ele vende, né? Esse não é o problema dele. Ele já fez o trabalho dele de vender, né? Então é mais ou menos por aí. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência aí com a bilhetagem e meios de pagamento, né, num case ali de Curitiba. E antes eu gostaria de perguntar quem conhece essa tecnologia aqui? Só o Alceu? Uhum. Ninguém quer entregar a idade, né? Hã? A minha geração conhece, com certeza. Quem tem menos de 30, talvez não, né? A famosa maquineta de cartão de crédito, né? Parece que isso está tão longe da gente, mas na verdade faz pouco tempo que era utilizado. Eu lembro, né, do meu primeiro cartão, eu usava essa maquineta, e o pessoal passava papel carbono, tinha que mandar pelos correios, você ficava esperando, né? Era um negócio bem, uma tecnologia bem interessante para a época, mas que, se a gente for pensar, faz pouco tempo que mudou demais isso, né? Hoje em dia é inimaginável. Se eu colocar isso na mão do meu filho e perguntar para ele o que é isso, provavelmente ele não vai ter a menor ideia, né? Vai ser interessante até, inclusive, vou fazer esse teste. Agora, com relação ao dinheiro, né? O dinheiro, a cédula que nós conhecemos, ela já está em uso há 400 anos, mais ou menos. É bastante tempo para uma tecnologia, né, de pagamento. E a Mastercard, ali na década de 60, foi um dos pioneiros a digitalizar o dinheiro, certo? A Fernanda está aqui representando a Master, e eles são realmente pioneiros aí na tecnologia de pagamento. Agora, já da nossa geração, aí agora todo mundo vai conhecer, né? Ali em volta de 2013, começaram a surgir ali alguns pagamentos por aproximação, o pagamento por meio digital, o cartão de crédito por meio do relógio, dos smartphones. Claro que foi bem no início, nem todo mundo ainda tinha acesso. Eu lembro de há 4 anos atrás, ir em locais e pagar com o meu relógio, a pessoa do caixa, nossa, que você pagou com o relógio? Né? Então, era algo assim, muito novo, há 4, 5 anos, mas isso já começou há mais de 10 anos. Em 2020, nós tivemos uma nova revolução dos meios de pagamentos com o Pix, aqui o Brasil sendo pioneiro, né, nessa tecnologia. E aí a gente já começou a falar da moeda digital no Brasil. Quem já ouviu falar do Drex?
Então, começou lá com o Bitcoin, muito famoso, e agora a gente já está indo até mesmo para uma moeda digital. Então, existe uma evolução muito grande, e isso vai refletindo claramente aí também nos meios de pagamento no transporte coletivo, né, que antigamente, na maioria dos casos, era dinheiro, umas fichinhas, umas cédulas, e sempre no físico. E agora o pagamento é digital, você já não tem mais um dispositivo fixo, físico, o dinheiro, seja um cartão, seja um ticket, para poder fazer o embarque e o pagamento das suas transações. Mas eu queria falar um pouquinho sobre alguns desafios, né, que a gente imaginava com relação a digitalizar o dinheiro, principalmente com relação à bancarização. Então, é algo que nem todo mundo tinha acesso a uma conta bancária. Então, algo recente que houve uma explosão, um boom, muito provavelmente após a pandemia esse número aumentou muito, né? A Fernanda conhece muito mais disso do que eu, mas a gente percebe ali, segundo algumas estatísticas, que houve um aumento muito grande da bancarização nos últimos anos. Aqui um dado de 2021, onde 77% das pessoas com uma maior renda já são bancarizadas, e acredito que agora em 2024 esse número seja ainda maior. Então, também tivemos um aumento significativo com relação ao uso da internet. Então, na classe D e E, né? Porque a gente sabe que classe A e tal, a internet já é algo que já faz parte, né, da vida das pessoas há muito tempo, diferentemente da classe C e E. Então, a gente teve de 16% em 2015 para 61% das pessoas da classe D e E com acesso à internet. Então, a gente começa a ver que o digital começa a fazer parte do mundo, né, das pessoas. A questão da inclusão digital, que é agora com relação a pessoas que possuem celular. Então, 77% da população brasileira em 2023, segundo a pesquisa, tinha um celular, né? E destes 77%, 60% era um smartphone. Então, é muito comum, às vezes eu ando de ônibus em Curitiba, está todo mundo com fone de ouvido, todo mundo com smartphone. A coisa mais rara é você entrar no ônibus e ter alguém sem um fone de ouvido. Está todo mundo ali, um típico curitibano, não quero falar com ninguém. Daí tem aquela ética que você precisa respeitar. Quando eu tenho um curitibano com fone de ouvido, ele não quer conversa, não puxa assunto, não conversa, serve para todos os ambientes, na academia é assim, né? A pessoa está com fone de ouvido, ela não quer papo. E em Curitiba é bem comum. Uma outra questão, né, com relação agora aos acessos aos serviços financeiros. Então, 79% dos acessos a serviços financeiros foram realizados por meio de smartphone. Então, antigamente, quando começou a Internet Bank, você tinha que acessar lá o site do banco, então você usava um computador, então você tinha que ter um acesso a um computador para você poder fazer isso. Quem não tinha acesso precisava ir ao banco, pegar uma fila, enfrentar ou usar o caixa automático. E agora nós temos um uso muito grande do smartphone, né, para fazer tudo. Quem aqui acessa o Internet Bank sem usar o celular? Ninguém, né? Quem daqui usa o celular para pagar as contas? Todo mundo, né? E é a nossa realidade. Então, por que a gente faz tudo pelo celular e quando eu vou entrar no ônibus eu não posso utilizar essa tecnologia? É algo que não faz muito sentido. E em Curitiba nós fizemos aí o lançamento da utilização do pagamento por aproximação, em 2022. A gente vai falar um pouquinho como é que funciona isso, porque é um pouco diferente quando você vai fazer uma transação em uma loja, que você chega com seja o teu smartphone, ou um cartão por aproximação, o teu relógio, desse modelo que atualmente funciona no transporte público devido ao tempo de embarque. Então, você não tem tempo para que essa transação possa ser concluída com segurança
E se você tiver qualquer problema de rede, qualquer falha de comunicação, você pode gerar uma fila e um transtorno no transporte. Então, ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Como que funciona? O usuário chega, aproxima o cartão, o celular, qualquer dispositivo, no validador, que tem até um validador da Datapron ali. E, nesse momento, o sistema faz uma série de validações localmente. Ou seja, a gente não chega a mandar para a Mastercard nesse exato momento, falando, ó, posso aprovar essa compra, né? Então, o usuário aproxima, se tiver tudo certo com esse cartão, ele já entra no veículo, mesmo que a transação dele ainda não tenha sido aprovada. Após ele já estar embarcado, isso vai lá para o servidor da Datapron, o servidor da Datapron envia isso para um outro parceiro, que é a Cielo vai enviar isso lá para a Mastercard vai enviar isso lá para o banco, e o banco devolve para a Mastercard dizendo que está aprovado, a Mastercard devolve para a Cielo falando que está aprovado, a Cielo devolve para a Datapron dizendo que está aprovado. Né? Então, tem toda essa transação. Tudo isso acontece sempre que você faz qualquer compra. Né? Só que quando você está em um restaurante ou qualquer coisa, sim, essa transação demora o quê? 4, 5 segundos? Tudo isso acontece sempre. Mas a gente não pode ter uma margem para que isso demore demais no transporte coletivo. Então, a pessoa já entrou, e eu estou ainda lá na Mastercard perguntando se eu posso aprovar uma compra que ela já fez, já consumiu, já está dentro do ônibus. Eu não consigo ir lá e tirar ela do ônibus. Né? Então, ela funciona de uma maneira um pouco diferente. E aí, se a pessoa não pudesse pagar por essa compra, ela entra numa lista que a gente chama de uma lista restritiva, que a próxima compra que ela for fazer, aí ela vai ser barrada. Então, eu passei meu cartão, não podia passar, meu cartão não tinha saldo, eu entrei no ônibus, na segunda vez que eu for usar, opa, você já não pode mais entrar, e daí entra todo um processo de tentar cobrar essa dívida. Tá? Quanto tempo leva, então, para liberar uma catraca nesse modelo? Mais ou menos 2 segundos, né, porque é uma transação offline, então ela não está transacionando de uma maneira online. Então, um dos desafios no transporte público é essa velocidade com que a transação precisa acontecer. Tá? Então, o desafio era justamente reduzir essa possível inadimplência que pode acontecer, porque a pessoa já entrou, já usou o transporte, e pode ser que ela não consiga pagar. Então, existe uma série de verificações que são feitas durante a validação diretamente no equipamento validador. Então, tem uma série de inteligência que ele verifica se aquele cartão é válido, se aquele cartão não está numa lista de restrição e tudo mais, que é a lista restritiva, e essa retentativa de cobrança. Então, eu utilizei, até 15 dias a gente fica tentando cobrar novamente aquele usuário. Então, ele passou na segunda-feira, chega lá na sexta, eu tento de novo. Ó, agora tem saldo? Não. Daqui 10 dias eu tento de novo. E agora, tem saldo? Então, durante 15 dias, a gente tenta recobrar aquela dívida. E daí, quando eu consigo cobrar, ele sai da minha lista restritiva e esse usuário pode voltar a utilizar o cartão dele no transporte, né, o cartão de crédito. Ok? Em Curitiba, 9,4% das transações são pagas com EMV, que é essa transação utilizando um cartão financeiro. Né? Apenas 6,5% são pagas em dinheiro. Então, hoje, a maior parte das transações são com o cartão transporte, né, que é específico para isso. Okay? Qual foi um dos benefícios identificados, aí, além dessa comodidade de você poder pagar com um cartão financeiro, uma atração principalmente de turistas, Camboriú, por exemplo, que recebe diversos turistas, embora seja gratuito, né? Mas se tivesse que pagar, certamente seria um grande diferencial. Uma redução nos assaltos. Então, se você não tem mais dinheiro circulando, não faz muito sentido o ladrão ir lá e assaltar o ônibus, né, para levar esse dinheiro. Então, houve uma redução de 87% em assaltos. Tendo uma redução em assaltos, diminui bastante, acho que o trauma, né, de quem é assaltado ou que vai presenciar um assalto dentro do ônibus, né, e aí as pessoas se sentem mais seguras, utilizam mais o transporte, e era isso. Então, vou ser bem rápido, porque temos mais pessoas ali, então vamos deixar para o painel a gente ter esse tempo. Tá?
Então, qualquer dúvida, perguntas também, fique à vontade. E muito obrigado novamente. Agora, seguindo a nossa programação, dessa finalização do primeiro dia, eu convido a senhora Fernanda, por gentileza, da Mastercard. Obrigado, Fernanda. Boa palestra. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, vou tentar ser rápida, dinâmica, para ninguém ficar tão cansado. Imagino que depois do dia inteiro o pessoal está a fim de tomar um banho, se preparar para o jantar. Então, vamos lá. O Rodrigo contou um pouco para vocês, né, dessa evolução no mundo de pagamentos eletrônicos. Eu estou na Mastercard há 10 anos, mas minha carreira inteira estive nessa indústria de meios de pagamento, então acompanhei muito dessa evolução que ele mostrou. E a gente vem apoiando, né, há 10 anos globalmente e há 7 anos aqui no Brasil, essa experiência de modernização da experiência de pagamento no transporte público. Então, a ideia é que a pessoa possa usar os meios de pagamento que ela já tem na carteira, o seu cartão do banco, seu cartão de crédito, no transporte público, do mesmo jeito que você usa no mercado, na farmácia, né, em qualquer outro segmento. Então, é a gente tornar essa experiência de pagamento no transporte público cada vez mais simples, segura, rápida e interoperável. O que quer dizer esse interoperável? Quer dizer que, no dia que todas as cidades do Brasil tiverem esse tipo de tecnologia, eu posso viajar para Florianópolis, para Curitiba, para São Paulo e usar o mesmo cartão no transporte, que é o meu cartão do banco. Tá? Então, qual é a diferença de experiência? Aqui eu sempre falo que, trabalhando nisso, eu gosto de tentar usar o transporte público nas cidades. Então, você imagina alguém que não é da sua cidade, quando chega lá, a pessoa consegue usar o transporte público de forma espontânea? Passou um ônibus, vou subir? Ela precisa ter troco, né, se é uma cidade que aceita dinheiro. Eu trabalho na indústria de cartões, eu não tenho dinheiro na carteira, quanto mais trocado, né? Ou a pessoa precisa saber aonde pegar um cartão de transporte, aonde adquirir, como fazer essa carga. Nem todas as cidades essa carga entra online. Então, não é uma experiência espontânea entrar no ônibus, né? Você precisa se planejar. Você precisa ter vou planejar que eu vou pegar um ônibus amanhã nessa cidade, o que eu preciso fazer? Então, a ideia é a gente facilitar essa experiência mais espontânea. É eu pegar o meio de pagamento que eu tenho na minha carteira, encostar no validador e entrar no ônibus. E a gente vê que as cidades que já estão com esse tipo de tecnologia relatam um aumento no número de usuários, porque pessoas que são usuários eventuais, que não usam todo dia, passam a experimentar esse meio de transporte. Então, quais são os benefícios? Para os operadores, tem esse benefício de redução de custo operacional. A gente está falando de tirar dinheiro do ônibus, então tem todo o custo de transporte de numerário, de fraude, de reconciliação, de esperar o dinheiro cair na conta. O dinheiro ele parece ser de graça, né, em termos de custo de arrecadação, mas ele é o meio de pagamento mais caro que pode existir, porque ele tem uma série de custos indiretos que as pessoas não põem na conta. Além disso, para esse usuário eventual, não tem todos os custos também de dar um cartão para esse cara, pagar uma comissão em rede de recarga, ter toda uma rede de recarga habilitada, né? Então, você também não tem todos esses custos. E a questão de que a gente falou de redução de assaltos, que também traz um custo adicional. Para as cidades que têm cobrador ainda, quando você oferece novos meios de pagamento, você vai habilitando essa transição para o modelo sem cobrador. Para as cidades que já não têm cobrador e o motorista que cobra, você melhora tanto a experiência do usuário, do carro não ficar parado tanto tempo, quanto a manutenção, tudo o que acontece quando você deixa aquele carro parado muito tempo com o motorista cobrando. E para o usuário é o que a gente falou, né? É uma experiência mais conveniente, mais rápida, mais segura, não precisa ficar em fila, não precisa comprar bilhete unitário, não precisa saber onde que recarrega, se ele não é um usuário frequente. Então, uma experiência mais fluida. Aí vocês vão me perguntar onde que já tem isso aqui no Brasil? Em mais de 20 cidades.
Então, todas essas cidades que estão aqui são alguns exemplos, não são todas, mas a gente vê que tem desde cidades como Rio Grande, como Angra dos Reis, que são cidades de mais ou menos uns 200 mil habitantes, até São Paulo, Rio de Janeiro, né, as maiores cidades do país. E a gente viu, do ano passado para esse ano, um aumento de mais de 90% das passagens pagas no transporte com esses meios de pagamento, com cartões de débito e crédito. Tá? Então, vem crescendo a utilização, já são milhões de passagens pagas por mês com cartões de débito e crédito. E a tendência é ampliar. Então, Curitiba, como o Rodrigo falou, é uma cidade que todo o sistema de transporte urbano já está habilitado para isso, São José dos Campos também, que é um outro cliente da Dataprom. E, no Distrito Federal, por exemplo, eles habilitaram todo o sistema de transporte, metrô e todos os ônibus urbanos e do entorno, e, subsequente a isso, mês seguinte, que rolloutou em tudo, proibiram o uso de dinheiro no ônibus. Então, foi uma medida tomada pela administração pública, proibindo o uso do dinheiro. Aqui é o que a gente sempre fala. Quando você implanta uma nova tecnologia, não adianta nada fazer isso e não comunicar à população. Essa é uma agenda muito positiva para os gestores. A reação da população é sempre extremamente positiva. A gente já vê até uma demanda ativa da população em cidades que ainda não têm esse tipo de opção de pagamento, porque começa a ouvir falar de cidades próximas, ou visitou uma cidade que dava para fazer isso. E a gente vê que precisa comunicar, senão as pessoas, obviamente, não vão aderir. Então, a Mastercard apoia nisso. Quando a gente sabe que alguma cidade está implantando essa tecnologia, a gente vai lá e faz uma campanha, faz uma comunicação, fala, você sabe que agora você pode pagar no ônibus com o seu cartão de débito ou crédito. Então, essa parte de comunicação é extremamente importante. E aí, a gente trouxe só algumas experiências de outros países. Esse tipo de tecnologia na Europa já é muito comum, é o continente mais desenvolvido, que tem mais cidades onde você já consegue pagar assim no transporte público, mas Ásia, Estados Unidos, todos os outros já estão bem avançando bastante também nisso. Então, eu trouxe alguns casos que têm alguma coisa diferente para contar para vocês. Então, Holanda, por exemplo, que se a gente comparar, sei lá, deve ser o tamanho do Rio de Janeiro, né? Não é a gente fala que o país inteiro habilitou o sistema de transporte para aceitar cartões, mas não é um país tão grande, então vamos comparar aí ao Rio de Janeiro. Além de habilitar todo o sistema de transporte do país para aceitar cartões de débito e crédito, a Holanda vai dar um passo além. No começo do ano que vem, eles vão começar a substituir a tecnologia atual que eles têm nos cartões de transporte, que é a tecnologia que a gente usa aqui no Brasil também, né? MyFair, Cypus, esse tipo de tecnologia. E eles vão substituir pela tecnologia dos cartões bancários, que é essa que o Rodrigo comentou, que chama EMV. Essa sigla vem de Europay, Mastercard e Visa, que foram as empresas que, vários anos atrás, fundaram uma associação para definir esse padrão tecnológico, né, para que o seu cartão aqui do Brasil possa ser usado lá no Japão, precisa ter um padrão global, né, de tecnologia para tudo isso funcionar. Então, por isso que chama o EMV. Então, eles estão migrando, vão começar, no começo do ano, a migrar todos os cartões de transporte para esse padrão EMV, para ter uma tecnologia só em todo o sistema de transporte do país. Um outro case interessante é Nova York. Nova York, o interessante do case foi a velocidade de adoção. Então, Nova York começou a implementar lá, logo antes da pandemia, e a adoção foi muito rápida. Eles têm já mais de 70% dos pagamentos feitos no transporte público são com cartões bancários de débito ou crédito. Obviamente, eles recebem muito turista, então eles já tiveram cartões de mais de 80 países diferentes sendo usados no transporte público. E a adoção foi muito rápida, e um dos motivos disso foi que o próprio operador estava incentivando essa adoção. Então, mais uma vez, a gente volta no ponto da comunicação, né? Se o operador viu que era interessante, que fazia sentido para ele, começou a comunicar massivamente, e aí a população adota mesmo. Um outro caso interessante, o último que eu vou trazer para vocês, aqui da América Latina e Caribe, é Costa Rica. Costa Rica é um caso interessante, porque eles, até bem pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, só aceitavam dinheiro no transporte público, não tinha nem bilhetagem eletrônica.
Então, como eles estavam, entre aspas, né, atrasados, quando compara com o Brasil, por exemplo, eles falaram, bom, vamos implantar já o que tem de mais moderno, vamos pular uma etapa. Então, eles pularam a etapa dos cartões de transporte e implementaram direto o que a gente chama de modelo aberto, de aceitação de cartões bancários. Então, hoje, todos os trens, e eles estão agora espalhando isso para todos os ônibus, já tem, acho que, 30% dos ônibus do país aceitando cartões, eles estão migrando direto para esse modelo, onde vai aceitar só cartões bancários. Lá, o projeto está sendo liderado pelo próprio Banco Central. Então, é uma coisa que está sendo empurrada pela gestão pública, eles entendem a importância da digitalização dos pagamentos, e o transporte público em Costa Rica é responsável por 80% dos pagamentos em dinheiro. Então, você vê que eles já digitalizaram quase todos os setores da economia. O que está pesado ainda em dinheiro é o transporte público. Então, o Banco Central falou, é aqui que nós vamos atacar, nós vamos digitalizar os pagamentos no transporte público. E aí eles têm essa previsão de, no ano que vem, concluir essa habilitação tecnológica para que todo o sistema de transporte aceite cartões. E aí, só para dar um panorama para vocês de América Latina, o Brasil é o país mais evoluído, que começou mais cedo a implantar esse tipo de tecnologia, mas a gente já tem algumas outras operações, além da Costa Rica, que já estão também usando essa tecnologia. Então, na Cidade do México, o BRT, e mais recentemente o metrô do México, já está aceitando. Na Cidade do Panamá, eles começaram com a operação de metrô. A gente tem Buenos Aires acabou de entrar em piloto essa semana, e a gente vê aí esse movimento se espalhando também pela América Latina. Então, é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Depois a gente vai abrir para perguntas. Obrigada. Obrigado, Fernanda. E agora o nosso próximo painelista, e último antes do debate, Fernando Matsumoto, da Primova. Por gentileza, uma salva de palmas ao Fernando. Obrigado por ter aceitado o convite e boa palestra. Joia. Vamos lá. Cara, esse negócio tá frente, trás e laser. Minha filha de 7 anos vai fazer um estrago com esse negócio. Vamos lá. Só deixa eu testar aqui, gente. Ó, funciona mesmo. Volta. Spoiler. Pessoal, vou confessar um negócio. Meu nome é Fernando Matsumoto, eu trabalho na Primova. Eu vou confessar, tem assim, meu estômago tá... Não tá morrendo de fome, porque a gente come pra caramba nesse evento. Mas, assim, rola uma cosquinha de nervoso, né? Tá na frente de pessoas tão importantes para a mobilidade e para as cidades, né? Não é uma coisa muito trivial. Né? A gente não fica fazendo isso todo dia, acorda e fala assim, putz, vou subir num palco e falar com tantas pessoas assim. Mas tem um negócio que eu queria falar 2 coisas antes, né? Eu queria falar que, apesar desse nervoso, esse momento é um dos momentos que me deixam mais felizes. Eu curto pra caramba. Eu sou aquele cara que eu acho que quando era moleque, eu falava, chama eu, né? Para ir lá na frente. Tenho péssimas piadas, mas eu adorava ir lá para frente, tá? Por que eu quero falar isso? Porque esse momento é um negócio que me deixa feliz estar aqui. Né? Pelo assunto que eu vou falar, para as pessoas com quem eu vou falar, pelo evento onde eu estou falando, e isso me deixa muito feliz. E felicidade, eu curto um cara chamado Clóvis de Barros, que ele fala que felicidade é aquele momento que você deseja que seja eterno. Né? Calma, eu não vou ficar aqui muito tempo falando, mas eu estou curtindo estar aqui. Tá? Rui já me viu lá em Macaé falando, então ele já sabe mais ou menos como que vai ser. Então eu curto estar aqui. E gravem isso, felicidade, pelo menos para mim, aí usem a explicação que vocês quiserem. Felicidade é aquele momento que você deseja que seja eterno, e eu estou curtindo estar aqui falando para vocês. Segunda coisa, nada a ver com pagamento. Você fala, quando que esse japonês vai calar a boca e vai começar a falar de pagamentos? Né? Calma, segura mais um pouquinho. Cara,
é muito bom estar aqui. Primeiro, eu nunca estive aqui, então, belíssima cidade, belíssima praia. Ontem à noite deu um rolezinho. Mas alguém tem que me explicar uma coisa que está me encucando muito. Por que raios, não é de mobilidade, por que raios, a cada 20 metros nessa cidade, na beira da praia, tem uma barraca vendendo churros? Cara, é muito assim, cerveja, refrigerante, sorvete e até milho. Mas tem churros. Assim, não é coxinha, é churros. Eu adoro churros, tá? Mas isso me chamou muita atenção, por isso mesmo. E aí, daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque, assim, e churros, aí eu fui pesquisar, né? E chegaram a ter uma vereadora, acho que ano passado, que tentou colocar isso como patrimônio imaterial, etc., da venda de milho e churros na praia. E o que eu estou querendo dizer é que tudo isso tem a ver com pessoas, com gente. Gente que querem ser felizes. Pessoas que querem ser felizes. E o que a gente tem que fazer aqui? A gente veio aqui assistir palestras, painéis, trocar contatos, mas para quê? Para a autarquia estar feliz? Para a prefeitura estar feliz? Para as empresas poderem vender mais? Sim, também, né? Mas para as pessoas serem felizes. As pessoas que compram churros lá fora, que podem vir aqui comprar churros porque aqui não paga tarifa. Mas se pagasse tarifa, que fosse do jeito mais fácil. Se viesse de ônibus, fosse do jeito mais fácil. Se vier de carro, pessoal do trânsito, que seja do jeito mais fácil. E que as pessoas sejam felizes dentro dos ônibus. Que as pessoas sejam felizes dentro dos carros. É muito ruim, cara, happy hour, que é sexta-feira, e o Clóvis também fala isso, eu adoro esse cara. Happy hour é sexta-feira, porque você começa a pensar, na hora que você chama que happy hour é sexta-feira, você teve um lixo de uma semana. Na hora que você fala assim, que droga, fiquei no trânsito. Não estou falando também que você tem que falar, estou no trânsito. Mas que seja uma coisa agradável. Eu estou no ônibus, ai, que droga, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter uma moto. Olha só, gente, onde a gente chegou. Tudo bem, de novo, não estou falando que, eu estou no ônibus. Mas tem que ser uma coisa agradável. Eu estou falando de experiência de gente. Estou falando de pessoas. E todo mundo aqui está para falar sobre isso. Certo? Então, essa introdução que eu falo sobre felicidade e os churros, é para quebrar um pouco o gelo também, mas é para falar um pouco do porquê eu estou aqui. Tá? E eu adoro ficar falando sobre tecnologia, sobre pagamento, e a Dana e a gente ficou o almoço inteiro falando sobre pagamento, né? Já falei com o Rui, 10 minutos, a gente ficou falando de Macaé, uma experiência muito louca, ele cobra, sacanagem, né? Lá se cobra R$1 para andar de ônibus. Depois pergunta por quê. Vamos lá, vamos falar um pouco da... Só que antes de falar, assim, quem que é esse Fernando Matsumoto, o que é essa tal da Primova, né? Porque, assim, nós somos uma Mastercard, né? Que todo mundo conhece. Então, vamos lá? A Primova, só rapidinho, juro que não vou ficar falando de tanto da parte institucional, mas a Primova tem a Primova Tech, tem 2 unidades, Primova Tech, que cuida da parte de... Primeiro, a empresa de tecnologia com mobilidade. É isso. A Primova Tech cuida da parte de produtos que já tem na prateleira, que a gente vende, que a gente fornece, que a gente trabalha, que já está funcionando, e a função dela é escalar. E a Primova Ventures, onde eu atuo mais fortemente, é a parte de inovação. São as coisas malucas, são as coisas que não existem, são as coisas que... A gente tem 10 projetos, 2 vão dar certo, 8 não, e tudo bem. Tá? Essa é a Primova. É uma empresa que nasceu no Recife, atua no Brasil todo hoje em dia. E a gente está sediado em São Paulo. O nosso principal produto, o que todo mundo conhece, o pessoal da Indec conhece também, que a gente está lá em Campinas, a gente está em Macaé também, está em Curitiba, é o aplicativo Citamob. Tá? Gostei. A Primova, ela tem esse produto Citamob, que ele faz a previsão. Você clica aqui e fala quanto tempo demora para 3 minutos, 10 minutos para o ônibus chegar em tempo real.
ele roteiriza, ele fala, estou aqui, quero ir para não sei aonde, para todas as Torres Gêmeas, e ele te leva o melhor ônibus. Ele consegue fazer recarga, na verdade, tecnicamente, é uma venda de crédito de cartão de transporte. Ele consegue pegar reportes das pessoas, comunicados, ele consegue passar comunicados, consegue fazer enquetes, reportes está repetido, né? E, de novo, comunicados também, ou copiar, colar do PowerPoint, é uma desgraça. Mas, assim, a gente consegue fazer muita coisa, quase um canivete suíço. Tá? E é um aplicativo de mobilidade. E esse aplicativo ele já tem 10 anos de mercado, ele já está em 340 cidades, está com mais de 35 milhões de downloads, e nele tem 80 mil veículos em tempo real. A frota brasileira é de 110. Outra coisa que a gente costuma fazer lá, né? Aí já focando mais para a ideia de... Eu só vou falar de 3 coisas que a gente atua lá. A parte de recarga. Então, a gente tem o Citapag, que é um gateway, onde usuários de aplicativos conseguem fazer a compra de créditos utilizando esse gateway. Na verdade, o usuário ele não vê o gateway. Quem vê são os aplicativos. E a gente está plugado no sistema de bilhetagem das cidades. Tá? Então, isso facilita a vida do usuário, que ele tem mais opções para fazer a compra de crédito, facilita a vida dos aplicativos, que quase certeza que eles não têm uma unidade só para tratar de mobilidade urbana. Então, para eles, ele fala, toca para mim que eu não conheço nada de mobilidade urbana. E para cidades, eles têm mais aplicativos para oferecer para o cidadão. Então, e para sistemas de bilhetagem também, porque ele não precisa ficar integrando aplicativo por aplicativo e não precisa ficar fazendo cidade por cidade. Deixa que a gente trata, a gente faz esse meio de campo. Tá? Tudo isso é na linha de disponibilizar mais formas de pagamento. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Na ideia de disponibilizar mais formas de pagamento, a gente criou um produto que ele é um pagamento 100% digital. Tá? Essa foto é foto real, ele está em Sorocaba. Lá a gente não se integrou com o sistema de bilhetagem, mas poderia. A gente construiu esse equipamento. De novo, não queremos ser um sistema de bilhetagem eletrônica. Esse negócio a gente descobriu que é muito difícil de fazer. Deixa a Dataplan fazer, porque é muito difícil de fazer. Então, meu negócio não é construir esse equipamento aqui. Meu negócio é fazer a comunicação com ele e liberar a catraca de uma forma digital. Tá? E a gente usa o Bluetooth, porque o Bluetooth ele tem mais penetração do que o NFC, que muitos celulares ainda não têm no Brasil. Tá? Então, é 100% digital, ele funciona em qualquer aplicativo. Se você me dá um aplicativo, eu coloco um SDK lá. E ele funciona também em parceria com qualquer sistema de bilhetagem. É questão de sentar e conversar e fazer integrações. Basta usar o celular. Encostou, pagou. Tá? É lógico um pouco mais complexo que isso, mas ok. Para a gente, não para o usuário. E a gente tem outros sistemas de atendimento digital, aplicativo white label, a gente faz recarga por WhatsApp, e a gente tem até uma aceleradora dentro da Primova. Essa é a Primova. Mas, de novo, eu não vim falar só da Primova, eu vim falar de meios de pagamento. Mas, antes de falar de meios de pagamento, eu estava falando sobre gente. Uma pergunta. Quem que não está com o celular aqui? Quem que já se viu voltando para casa para pegar o celular? Tipo, não é... Poucas coisas, eu não sei aqui, eu não sei na cidade de vocês, mas em São Paulo, essa frase, vou voltar para casa para pegar, às vezes 2 quarteirões é o você não consegue, às vezes é meia hora a mais. Tá? Então, eu vim falar desse novo cenário. Há um novo cenário na mobilidade, e nem é da mobilidade, na verdade, da pessoa que usa a mobilidade. Lembra que eu estou falando aqui, eu vim falar de gente, eu não vim falar de tecnologia é meio. E não é nem tão novo. Mas vamos falar um pouquinho de linha do tempo. Quem conhece Orkut? Quem jogou Fazendinha, né? Sei lá, Fazendinha era no Orkut ou no Facebook, não lembro. Eu viciei naquele negócio, tinha que plantar banana, colher banana, plantar banana, colher banana. Era viciado nesse negócio. Mas, enfim, 2007,
né, que acho que foi a grande virada. O Orkut eu usava ainda no desktop. Já era um Pentium, eu ia falar 486 na época da década de 90, mas 2007, iPhone, depois começou a ter um monte de redes sociais. Aí depois vieram, na onda das redes sociais, vieram todos os serviços, iFood, Waze, Uber. É isso na mobilidade, né? Aí depois, na parte financeira, 2020, veio o Pix, engateando, mas engateou rápido. E depois tem inteligência artificial. Ou seja, a vida das pessoas virou digital. Então, aquele carboninho que você mostrou foi excelente, aquela imagem. Eu usei aquele carbono. Né? Eu estava falando com a Fernanda, é insano. O cara que depois pegava aquele papel e tinha que somar tudo e jogar em algum sistema, nem sei o que fazia. Mas deveria ser uma coisa insana. Quem usou cheque? Outro dia não. Eu trabalhei no banco e eu pedi para uma pessoa falar assim, isso o quê? 2014, 10 anos atrás. Eu pedi para a pessoa, você pode atualizar esse banco? Ele tem circulares. Aí estava lá, você pode atualizar a circular de cheques? Ah, tá bom. Era estagiária, né? Ah, tá bom, vou atualizar a circular de cheques. Daí ela lendo. E aí, atualizou? Ela, estou com algumas dúvidas. O que é cheque cruzado? Eu falei, caramba, peraí. Bem, tá bom, cheque cruzado é que você tem que depositar. Ah, tá bom. E ela anotando assim. Daí ela falou assim, para que a pessoa tem esse campo assinatura? Eu falei, não, peraí, você nunca preencheu um cheque? Não. 2014. Ela nunca tinha preenchido um cheque. Então, e aí a gente começa a pensar em pagamento de ônibus. Ainda em 2016, 2017, ainda estava muito na onda da famosa retirada de dinheiro a bordo. Que o negócio era colocar no cartão. Mas para pensar, o mesmo cartão também, o Smart Card, né, MyFair, qualquer outra coisa, ele já tem quanto tempo? Né? Muitos anos. Assim. Então, será que, o quanto mais a gente... Que eu vi o tempo, eu me distraí agora. A gente está com um Smart Card quase há 30 anos. Que tecnologia que você usava há 30 anos que você ainda usa? Para pensar, 30 anos, volta aí, 1994. O que você usava? Talvez a maquininha do carbono. E a gente usa o cartão. Outro lugar que a gente usa bastante o cartão são em 2 lugares. Naqueles brinquedos de shopping e no orelhão. Que também, eu sei que não é a mesma tecnologia, tá? Mas você colocar dinheiro ou comprar cartão com algum dinheiro ou embalada, talvez. Mas onde mais você usa? Tá? Então, assim, qual é a nova realidade, então? A nova realidade é digital. E, segundo, a tendência no mercado, que eu falo muito com operadores, é tentar buscar o cara que entra no veículo e tratá-lo como cliente. Por quê? Porque eu falei cara, porque eu falei cliente, e não falei 2 nomezinhos que as pessoas costumam usar. Usuário e passageiro. Por quê? Ninguém, nem a autarquia, nem as empresas de ônibus, querem um cara que só passa e um cara que só usa. Nenhuma empresa quer um cliente que só passa e só usa. E por isso ele tem de chamar de cliente. Mas como que você transforma uma pessoa que só passa, só usa num cliente? Relacionamento. E aí, plataformas digitais com aplicativos pode ser um dos canais, uma das opções. Vamos falar de evolução. Dinheiro, vale papel, saudoso Edmondson, não sei se vocês conhecem, uma fitinha magnética, que, nossa, isso aqui molhava, perdia, desmagnetizava, e o Smart Card, mesma foto, Curitiba, né? E aí o que acontece? Esse aqui, vale papel. Você vai falar assim, cara, isso aqui é da década de 80. Não, isso aqui é do ano passado. Por incrível que pareça, em Novo Hamburgo, não é uma crítica a eles estavam uma troca de sistema de bilhetagem, eles tiveram que apelar e começaram a usar papel. Né, porque ia dar um vale lá, de alguns meses, eles sacaram papel e começaram a usar.
né? Mas vamos ver o que a gente tem, aspas, de novo, e que não é tão novo. QR Code. Tá? QR Code é uma tecnologia que ela é digital, mas ela pode ser impressa também. Eu, pessoalmente, não gosto, né, por motivos óbvios, mas funciona. Qual é a desvantagem? Ele não tem, de novo, eu não tenho uma posição firme assim de contra a favor das tecnologias, eu só estou citando, trazendo aqui, tá, as que tem. Que acho que esse é o meu papel. O QR Code, ele não permite integração, queima, ele usa queima, tá? E dependendo da tecnologia, pode gerar um pouquinho de fraude. EMV, já foi bem falado aqui pela Fernanda, muito bem, mesma foto. Ó. A biometria. A biometria é uma coisa interessante, que a gente fala de biometria, mas a gente fala biometria para pegar fraude. Né, para pegar idoso que não é idoso, estudante que não é estudante. Mas biometria para liberar catraca, não. Por quê? Porque a grande dificuldade é o online. Você não consegue manter. Ah, mas aqui tem o 5G, vai ter o 4G. Cara, sempre vai dar uma sombra. E aí você não consegue ficar gravando todos os usuários num validador. Então, de novo, eu não sou um cara técnico, tá? Eu acho que a turma está aqui, mais da metade é técnico, vai saber o que eu estou falando. E essa foto aqui foi uma coisa recente, que a Tencent, que é do WeChat, lá da China, eles fizeram com biometria, saiu por aí, e eu conversei com um cara, ele falou assim, Fernando, legal, para uma estação de metrô, para uma estação de trem, onde você consegue colocar fibra ótica com cabo, internet, está valendo. Ônibus, não temos solução ainda. E é legal, porque essa biometria, ele vê... Ah, mas ele vê digital, né? Não é aquele lá que você coloca digital na maçaneta da tua casa? Não. Esse aqui, ele vê vasos sanguíneos. É uma coisa muito louca. Bluetooth e NFC. Eu gosto bastante desses. E por quê? Porque isso aqui, ele tem diferente desse aqui, que ele é two-way, né? Ele fala com ele fala com ele, de um modo que mitiga muito o risco de fraude. Tá, então, a comunicação dos dois lados é importantíssima. Esses aqui são, geralmente, os apresentados como os novos meios de pagamento, que podem, espero, um dia, substituir os cartões, substituir o dinheiro a bordo. Só a título de curiosidade, o pedágio, eles usam as tags, né? Estou falando de meios de pagamento, tem as famosas tags, sem parar, etc. E o free flow, né? Que está rolando bastante identificação de imagem, aí não vai dar tempo para estourar o tempo, mas assim, o free flow, ele tem um desafio que não é detectar a placa, já que já falaram um monte de coisa de câmera. Sabe qual é o maior problema do free flow? O CCR, eu vou assistir uma palestra da CCR, que opera várias rodovias, é mandar conta para o cara. Sério, porque assim, se ele não entra no site depois para pagar, como que você manda a conta para ele? Mas tem no banco de dados. É banco de dados de cadastro de veículo, super atualizado. E aí, sabe o que eles estão fazendo? Carta. Carta, papel. É o jeito mais eficiente, moderno, super legal para cobrar a grana do Free Flow. Então, assim, mas ele não vai tomar multa? Vai, mas a multa não vai para a CCR, vai para o governo. E o governo não paga. Dentro da multa não está o valor que ele deixou de pagar no pedágio. Você vê que louco? Quando a gente cria uma coisa digital super maluca, identificação, OCR, eu tenho que mandar uma carta. Difícil, né? Rapidinho. Qual é a nova jornada, penúltimo slide, qual é a jornada do cliente da mobilidade? Fernando, todo mundo sabe. O cara esticar o bração lá, embarcar, pagar e desembarcar. Isso foi assim por muitas décadas. A nova jornada, e não é tão novo, isso aqui não é óbvio. Quer dizer, na verdade, isso aqui é óbvio. Primeiro, se ele vai se decidir, se ele vai sair de casa ou não. Se eu vou se deslocar, porque estou fazendo home office. Então, aí já perdemos gente no transporte e no trânsito. Por trânsito até bom, de repente, né? Aí depois, qual modal? Mas não é ônibus? Não. Pode ser bicicleta, pode ser a pé, pode ser Uber. Não. Depois ele vai planejar, porque ele vai ter que otimizar o tempo dele. Depois que ele planeja, ele quer saber, não, peraí, eu quero saber quanto tempo demora para eu chegar. Aí é um jabazinho para o Citamob. Aí depois ele embarca. Né? Aí depois ele paga. Aí depois ele quer acompanhar
Quanto tempo demora para o ônibus chegar? Eu não sei. O Waze, você fica malucão, né? Você quer saber lá, 15 minutos, 14 minutos, 13 minutos, 12 minutos. A minha filha é louca, ela fala, pai, fera esse fechar aí que fala do radar, eu quero ver o tempo. Ela fica acompanhando o tempo de chegada. Ela falou, nossa, aumentou. Eu falei, então, São Paulo, né? Ela tem 7 anos, ela é muito fofa. Aí, entretenimento, o cara não satisfeito em andar no ônibus, ou mesmo nos veículos, ele quer também curtir a viagem. Lembra? Ele quer ser um momento feliz, e que seja. Mas a gente precisa pensar nisso. E aí, finalmente, ele vai desembarcar. Não. E aí, depois, você tem um relacionamento com ele. Ele anda 1 hora, dependendo da cidade, São Paulo, 1h30, até 3 horas dentro do transporte público. O que ele faz no resto? Então, relacionamento, parcerias, você não consegue abordar ele dentro do ônibus, dentro do transporte público, dentro do carro, com anúncios, por exemplo, e trabalhar com varejo. Então, assim, a jornada, não dá mais para pensar em embarcar, pagar e desembarcar. O famoso sobe e desce. Por quê? Os clientes são e serão cada vez mais digitais. Cada vez mais, eles vão querer ver o todo. Esse é o último slide. Seus clientes são e serão cada vez mais digitais. A minha filha tem 7 anos, ela é nativa digital. Ela não vai aceitar coisa diferente que não seja digital. O digital não é opção não entrar no digital. Se a sua cidade, se a sua empresa não tem uma frente, e não é uma pequena frente, bota lá 2 maluquinhos para ficar pensando no digital. Se a tua empresa não está direcionada para o digital, qual é o público-alvo da sua empresa? Qual é a jornada que está no seu radar? Aqui ele sobe e desce ou a outra? E para finalizar, isso aqui é o meu contato, é meu WhatsApp, e para finalizar, de novo, felicidade é aquele momento que você deseja que seja eterno. E eu tenho certeza que está todo mundo aqui com a missão de tornar o transporte público, o trânsito, as cidades, num lugar bacana para viver, num lugar bacana para as pessoas serem felizes. Por quê? Porque a gente quer que seja eterno. As cidades nasceram por causa de deslocamento de tropeiros, de bandeirantes, se deslocando. O Aveleda, ele fala isso, que é um estudioso da mobilidade. Então, as cidades vivem da mobilidade, quer seja no trânsito, quer seja no transporte público. E se for para fazer isso, que é a essência da cidade, que seja de uma forma feliz, que seja de uma forma que eles desejem, sim, que seja eterno. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando, pelas palavras. Que façamos desse momento eterno, então, né? Sejamos felizes. Antes da gente fazer os anúncios do nosso encerramento, a gente vai promover um pequeno debate aqui com o José Henrique, com o Rodrigo, com a Fernanda e com o Fernando. Por favor, José Henrique, pode iniciar, por gentileza. Obrigado. Valeu, obrigado, Rafael. Bom, só respondendo a tua pergunta, Fernando, a questão do churros, fritura e doce de leite. Quem que consegue ser triste? Então, não tem como competir com isso. Tá? Fernanda, eu vou agilizar, pessoal, a gente já está no final de tarde, vocês que já estão agora já caminhando, já pensando, já planejando a noite, o Rafael vai dar uns recadinhos importantes, não se comprometam com o que vamos fazer hoje à noite ainda, tá? Calma, tem surpresa pela frente. Mas, começando com a Fernanda, falar da Mastercard é covardia, né? O próprio Rodrigo já antecipou, falando que vocês são pioneiros aí nos meios de pagamento. Talvez poucos saibam o quanto a Mastercard é grande no mundo, né? E trabalha na parte de inovação. Vocês não são só um meio de pagamento, vocês trabalham efetivamente. O próprio nome, né? Você entregou ali, EMV, isso é padrão, para quem não conhece, não trabalha tanto na área de transporte público, mas a leitora de cartão EMV é a leitora. Você vai comprar uma leitora que aceita a carta de crédito, você vai comprar uma leitora EMV. E daí, imagina, você trabalha com uma leitora que está com o nome da tua empresa, que virou padrão de mercado, isso aí é motivo de muito orgulho, né? Parabéns. Então,
Fernanda, antes de eu fazer a pergunta, né, que já está vamos dizer assim, na bala da agulha aqui, aquele momento tão esperado por todos, eu já conversei com vários aqui no intervalo, né, que você prometeu que vai fazer um cartão Black para todo mundo da Mastercard, né? Então, quem tem interesse aí do cartão Black, por favor, levanta a mão aí, o cartão Black da Mastercard. Tá? Sem limite, né? Ilimitado. Sem limite, né? Sala acesso VIP em todos os aeroportos, né? Sem restrição. Então, por favor, os que levantaram a mão, procure a Fernanda aqui depois do intervalo. Não, licença grátis, já que a licença grátis do cercamento ninguém se interessou, né? Então, pelo menos, vamos ver se agora a gente vai no cartão, né? Ok? Combinado, Fernanda? Combinado. Então, tá bom. Pronto, resolvido aí, pessoal. Já conseguiu uma boa. Então, vamos lá. Fernanda, conte para você que está, né, como vice-presidente da área governamental e tem acesso aí ao que está acontecendo na Mastercard do mundo, tem conhecimento do que está acontecendo na União Europeia, China, está frente dos maiores desenvolvedores de tecnologia. Quais são as novas tendências, né? Nós vimos hoje o que está acontecendo, o que a gente já tem até, já é realidade para nós aqui no Brasil, e está o acesso de muitos, né, usuários, né, que a gente fala, usuário de cartão, né? Mas os clientes aí do nosso transporte público. Mas quais são as novas tendências, né? O que a gente espera, o que está por vir, e principalmente para a nossa realidade? Tá bom, vamos lá. Bom, só para esclarecer na brincadeira do cartão, e essa é uma confusão que muita gente faz, gente, a Mastercard não dá cartão para ninguém, quem dá é o banco, a fintech, tá? Então, só para a gente já gerenciar expectativas, a Mastercard é só a marca, é a franquia e a rede global que permite, né, que tudo isso se comunique, que as maquininhas mandem as transações lá para o seu banco. A gente não emite cartão, não dá limite de crédito e não gerencia a taxa de juros que vão cobrar, tá? Só para a gente já equalizar aqui. Fernando, então a próxima pergunta. Então ficou desinteressante. Mas a sala VIP no aeroporto é da Mastercard. Bom, gente, o Fernando explicou bem algumas, né, das novas tecnologias que a gente já vê se espalhando aí para pagamento no transporte público. Eu acho que a que ele mencionou de biometria é uma que ainda não chegou no Brasil e ainda está em primeiras experiências em alguns lugares do mundo, né? Então, usar a veia, né, da palma da mão, que é mais seguro do que a digital. A gente sabe que tem vários pilotos, né, em países da Ásia e da Europa já nessa linha. E, além da biometria, tem alguns que usam o celular como a sua identificação, sem ter, às vezes, uma barreira ou um validador. Então, é quase como o free flow do pedágio, né? Ele tem um pórtico de leitura, você passa embaixo com o seu celular e já lê e já debita. Então, tem pilotos também em alguns lugares do mundo nesse sentido. Uma outra tendência, uma outra coisa que a gente vem falando muito também, e que ainda não tem um modelo vencedor definido, é a tal da mobilidade como serviço, né? O que a gente chama de MaaS, que é a sigla em inglês de Mobility as a Service. Então, o que é essa mobilidade como serviço? É um pouco do que Campinas, por exemplo, já está planejando fazer, né? De integrar vários modais, integrar várias formas de locomoção, numa forma digital, como o Fernando falou, para a pessoa escolher e planejar o seu trajeto. Então, é sempre baseado num aplicativo, eu falo de onde para onde eu quero ir, e esse aplicativo me dá várias alternativas com base, e aí você escolhe com base no seu critério. Eu quero mais rápida, mais barata, mais confortável. E aí ele pode combinar ou não vários modais. Ele pode falar, você vai a pé 100 metros até uma estação, pega o metrô, chega em algum lugar, pega uma bicicleta compartilhada, vai até o seu destino final. Ou você pega um Uber até a estação do metrô, ou do ponto de ônibus, anda de ônibus, depois anda a pé mais um pouco. Então, ele te dá todas as combinações e você faz um pagamento só no aplicativo. Então, você já sai para a sua jornada com o pagamento resolvido. E aí é o que a gente chama de experiência de pagamento transparente, que é como a gente tem nos transportes por aplicativo, né? Você não mexe na carteira, você já pagou quando você definiu lá a sua jornada. Então, é uma ideia muito legal, mas com seus desafios de operacionalização. Desafios, muitas vezes, muito mais
comerciais e de modelo de negócio do que de tecnologia. Tecnologia, para isso, já existe. Só que você conseguir, né, um acordo entre operações de transporte pública, empresas privadas de operações de micromobilidade ou de transporte por aplicativo, não são coisas ainda que já estejam muito bem equacionadas. Mas é um tema muito frequente, existem pilotos também em algumas cidades, na Europa principalmente, e do mesmo jeito que a gente, na minha indústria de pagamentos, ficou 10 anos falando de pagar com o celular e não chegava no modelo que escalou, e, finalmente, com as carteiras, com Apple, Samsung e Google, definimos um padrão e a coisa deslanchou, eu acho que o MAS também está passando por uma fase de experimentação, de testes de modelos, uma hora acha-se um modelo que funcione bem para todo mundo, e aí a gente vai ver isso começar a escalar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Fernanda. E estamos aí ansiosos, né, por novas novidades. Acho que o mundo digital não é só as crianças de 7 anos, né, nós que estamos aí com 20 e poucos anos ainda, né, também estamos ávidos aí por novas tecnologias, né, Fernando? Fernando, cara, eu gosto muito assim de conversar contigo. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, dá para ver que você é uma pessoa assim que é, cara, alucinada por tecnologia, por inovação, revive, respira isso, e dá para ficar um dia inteiro conversando, sem exagero, tá? Um dia inteiro falando sobre coisas novas, inovação, e o Fernando vai ter assunto e vai estar empolgado e vai ter esse sorrisão aqui, falando, cara, eu gosto disso. E uma fala que eu achei muito interessante sua foi falar assim, nós somos um berço de inovação, e se de cada 10, 8 der errado, está tudo bem. E esse tipo de pensamento disruptivo é só de quem realmente é empolgado, quem está... Mas, assim, o resultado é importante, sim, mas a jornada também é importante. Então, isso faz uma diferença muito grande, e principalmente nessa virada de chave de, poxa, eu vou enxergar o meu passageiro, o meu usuário ali, né, pegar o cartão e trazer ele para o meu lado. Eu vou utilizar essa informação, vou fazer muito mais do que pegar e olhar aquela pessoa que está circulando e só tarifar ela, e vou ver, poxa, quais são os hábitos dele? Será que ele aceita ter um desconto para ele me dar um pouquinho das informações dele, como a gente faz com o Google, para que eu possa utilizar isso para um marketing digital, para eu utilizar para um tráfego pago, para eu dar um desconto, incentivar, fazer uma campanha de vendas? Ou seja, eu nem vou cobrar, às vezes, a tarifa dele, a tarifa, entre aspas, vai ser gratuita, mas eu vou ganhar do Mercado Pago, que vai me dar algum dinheiro para eu dar um anúncio personalizado para ele. Então, tudo isso a gente está perdendo. Às vezes, Balneário Camboriú, obviamente, está investindo aí na tarifa zero, mas, às vezes, está ao alcance dos municípios fazer a tarifa zero, fazendo essas parcerias com a iniciativa privada. Então, por isso que eu gosto muito de conversar contigo, porque, cara, abre a cabeça assim, para muitas coisas. E, falando nisso, né, você que está com esse desafio de trazer essas novas tecnologias, essas inovações de forma prática, né, o Gateway de vocês é um exemplo disso. Para quem aqui, principalmente os representantes de municípios que estão aqui hoje, que têm vontade de implantar essas tecnologias, já tem, às vezes, o seu sistema de transporte, seja Datapron, não seja Datapron, mas quais são os principais desafios, né, os principais problemas enfrentados, e quais são os atalhos que eles podem ter para poder acelerar isso, além de chegar, me ligue. Não, de forma mais prática, né? Não, porque a resposta assim, é muito fácil, né? Pensar em outra. Assim, quais são os principais desafios, né? Eu acho, primeiro, antes de sair fazendo, virar um mindset, mudar o mindset, tá? Porque a gente, e eu me incluo nessa, é natural que o estado atual, eu estou tentando evitar a palavra zona de conforto, porque as pessoas não estão confortadas, não estão em ficar do jeito que está, mas mudar o mindset primeiro. Por quê? É querer ver diferente. Fala assim, pô, mas não dá, eu vou barrar, ver diferente, porque senão você não começa a fazer a mudança. Enquanto você chegar e falar assim, mas vamos falar, tá bom, porque 10 vezes eu tentei e 10 vezes eu tomei não. Por N motivos que a gente sabe que, às vezes, não é fácil a vida. Né? Mas, às vezes, você desistiu justo na 9ª vez. E na 10ª você ia conseguir o sim. Entendeu? Primeiro, então, mudar esse mindset de você ser insistente. É cansativo, não é fácil, mas precisa mudar. Porque, senão, não muda. A gente está há 30 anos usando a mesma tecnologia. E a gente vai soltar uma licitação e vai pedir o quê? Você vai escrever, aí depois alguém passa uma revisão cortando, e vai sobrar o quê?
o cartão e o dinheiro. Né? E assim, como que a gente muda isso? Como que a gente não coloca... A gente tem um momento de... A gente tem o poder da caneta, eu sei que não é tão simples, a gente tem o poder da caneta de sugerir um MV, de abrir para novas tecnologias. Né? Então, primeiro, mudar o mindset. Eu sei que não é simples, mas começa. Isso, eu vou te falar, da mesma forma que a gente acaba se contaminando na conversa, você vai falando, nossa, quem que é aquela maluquinha lá? Ah, é a maluquinha que fica viajando na maionese, ela fala umas coisas meio doidas. Aí, daqui a pouco, está 2 maluquinhos falando, 3 maluquinhos falando, daqui a pouco está todo mundo falando essa maluquice. E aí vai. É uma coisa louca quando você cai nesse mundo da inovação. Tá? Sempre. Porque, lógico, e aí você muda, desculpa, perdi a linha de raciocínio, mas você acaba contaminando, né, da mesma forma que a gente acaba se contaminando, e vai para frente, aí muda o mindset. Segunda coisa, que é o outro desafio, é a irresistível tentação, irresistível reforço, de fazer você mesmo. Não, mas deixa que a gente faz. Tá? Sempre tem um maluquinho lá que consegue desenvolver um aplicativo. Sempre tem um carinha lá que consegue fazer um site. É um negócio chamado make or buy. É uma decisão simples de qualquer empresa. Tá? O cara que... Tipo, acho que eu falei com alguém aqui, mas o cara que fez, que engarrafou essa água, será que ele foi, cavou, procurou petróleo, achou e fez o plástico? Não, ele compra. Dizem que Ford, quando ele criou lá o carrinho dele, falavam que ele tinha uns seringueiras para fazer borracha, para fazer pneu. Naquela época até fazia sentido. Agora, será que faz sentido a gente... pede para alguém que faz. Ah, vou criar um validador. Vai lá, né? Fácil. Vou lá criar um cartão que depois eu pago, depois chega um negócio chamado fatura. Vai lá, é fácil. Eu vou criar um aplicativo. Vai lá, é fácil. Então, assim, ouçam, pelo menos, busquem parcerias. Pelo menos busquem. Falar, eu busquei, não achei, ou não achei no nível que serve para mim, eu vou fazer. Tá bom, mas pelo menos vai atrás das parcerias. Tá? Trabalhem. E aí, o que eu falo é isso, entendeu? Porque tem muita gente que quer entrar no mercado da mobilidade, por exemplo, sei lá, vou chutar alguns anos... o mercado de cartão de crédito, eu falava, o que é esse negócio de ônibus? Ah, parece legal, vamos ver se a gente entra. Né? Não é uma coisa muito fácil, porque a gente é fechadinho, eu sou da mobilidade, a gente é fechadinho, a gente curte, né, ficar aqui na nossa bolinha. Né? Aí eu fui falar com uma Recarga Pay, com uma PicPay. Eu falei, pô, você quer fazer venda de crédito? Lógico que quero. Só eu já tentei e não consegui. Eu não queria fazer esse negócio, a Recarga Pay que me convenceu a fazer esse gateway. Né? Então, vieram os argentinos para tentar me convencer em 2017 para fazer esse gateway. Falou, faz aí. Não, eu vendo no meu app, só no meu app que serve. Né? E hoje eu faço um gateway, ganho dinheiro com isso, tá? E abro, daí eu falei, cara, esse negócio de parceria é bacana. E abro o mercado da mobilidade. Então, o desafio é que vocês, cada um de vocês, seja uma porta para a mobilidade. Cheguem e falem assim, pô, eu tenho um amigo que trabalha num varejo tal. Você não quer falar com a mobilidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos conversar. Vai dar negócio. Não é questão de dinheiro. Vai dar match. Tentem. Então, são 2 coisas. Mudar o mindset e fazer parceria. E eu acho que é o grande desafio que vocês têm nas suas cidades, nas suas empresas. E eu também vivo, é constante isso. Eu chego e falo assim, vamos falar sobre tal coisa, não quero. Não, peraí. Vamos falar. Nunca dispensa um café. Tem que ter, pelo menos, a abertura. É isso. Obrigado, Fernando. Como eu disse, o Fernando falando empolga a gente. Rodrigo, você hoje está à frente da Dataprom. A Dataprom ela tem um pouquinho disso que você está falando agora, tá? Volta e meia sai assim, não, deixa aqui que a gente vai fazer. Daí eu comercial, cara, já tem pronto. Ela fala com o Fernando, pelo amor de Deus, cara, não vai fazer, vai levar 1 ano. Não, o Fernando tem pronto. Quantas vezes, né? Porque nós temos temos hoje pessoas muito boas na nossa equipe que têm esse know-how. Cara, mas isso eu consigo fazer.
E a gente sabe que ele consegue, né? Dando tempo e dinheiro para ele ali, ele vai produzir, talvez tão bom quanto o que vocês têm também. Só que isso custa tempo, e o tempo, às vezes, que a gente perde para conseguir fechar um negócio. Então, não dá para ter realmente essa visibilidade, e é uma disputa interna sempre, né, Rodrigo? E hoje você está à frente lá de uma equipe de desenvolvimento, são mais de 40 pessoas, acho que estão lá, né? A gente perde a conta, porque está todo mundo home office, né? Esse pessoal de desenvolvimento é fantasma, né? A gente não sabe se está na Datapron, se não está na Datapron ou não. Mas são pessoas assim de alta competência, é um time que realmente a gente pode contar, e quando a gente tem as reuniões online com eles, a gente vê que é uma gurizada aí que realmente tem muito a entregar. E, vamos dizer assim, nós estamos aqui com um público muito heterogêneo, né? Nós temos hoje desde o pessoal que já está na vanguarda, está utilizando EMV, alta tecnologia, Campinas, e eu tenho certeza que tem alguém aqui de algum município que talvez ainda nem tem um sistema de bilhetagem eletrônica, ou está ainda começando a ter um sistema. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são as vantagens que um sistema de vanguarda, não necessariamente só o da Datapron, mas pode trazer de benefício para justamente ajudar na gestão urbana, né? Quais são as principais funcionalidades ou benefícios que o sistema pode trazer, né? Bacana. O primeiro ponto que eu vejo que é um benefício para a cidade como um todo é a governança do que está acontecendo naquela cidade. Então, você ter o controle, né, toda financeira, todo o teu controle de frota, o controle principalmente de qualidade de serviço, que é praticamente, assim, é muito difícil você fazer isso sem ter um sistema de gestão, né, você garantir que sua programação está sendo cumprida, que você tem uma boa eficiência operacional, né, saber onde é que você está gastando o dinheiro, quais são as melhores rotas, se você tem uma boa programação, né, principalmente do transporte. Então, eu vejo que esse é um ponto importante, né. Para o cliente, né, eu vejo que também é algo talvez um pouco mais transparente, né, que quando você entra num ônibus, você não está pensando que, nossa, existe todo um sistema aqui. Inclusive, é muito comum quando a gente contrata pessoas novas, aí o cara fala, cara, eu não imaginava que era tão complexo, eu só entrava no ônibus, para mim era muito mais fácil, né? Até mesmo quando eu passo, você muda muito assim, o cara passa no sinaleiro, não sabia que tinha tanta inteligência e tanta tecnologia para abrir um semáforo, né? Então é legal quando as pessoas começam a ter um pouco mais de visão lá dentro da cozinha, né? Uma coisa é quando você recebe o prato, outra coisa é lá na cozinha, quando é que você está trabalhando. Então, ali você tem uma visão diferente. Então, para o cliente, eu vejo que a qualidade do serviço tende a melhorar, então, a pontualidade. Então, de repente, o ônibus dele começa a passar no horário, ele não faz ideia que está passando no horário, porque tem um sistema, né, que facilitou ele fazer aquela programação, que tem todo um sistema de controle, onde as garagens podem ser punidas se elas não cumprirem aquele horário. Então, tem tudo isso. A questão da velocidade, né, de embarque, então, às vezes, esse cumprimento de horário ele se dá porque você embarca muito mais rápido, né? Imagina, você vai dar o dinheiro, daí o cobrador para, né? A gente comentou aqui, vai dar o troco, enfim, o ônibus fica parado e tem um monte de gente querendo embarcar no ponto seguinte, esperando isso acontecer. Então, essa velocidade de embarque também, eu acho que é bem importante, principalmente em grandes cidades em horário de pico. A segurança, né? Você não precisar usar dinheiro, carregar dinheiro, acho que é muito importante. E essa comodidade, né? Comodidade de você poder, no caso, principalmente, quando você pode utilizar um cartão financeiro, você não precisar fazer um cartão de transporte, coisa do gênero. Então, eu vejo que esses são os pilares importantes e que eu acho que são bons benefícios de ter um sistema. Vou eu fazer uma pergunta para o Rodrigo agora, que talvez seja a dúvida de alguns de vocês, vou antecipar, caso vocês estejam tímidos. Uma cidade que tem hoje já uma bilhetagem, mas que não aceita cartões bancários. O que teria que fazer? Como que é o processo? O que precisa fazer para passar a aceitar? Legal, uma boa pergunta. Se for um sistema Datapron, existe uma atualização tecnológica, caso essa cidade ainda não possua, que é inclusive a leitora que a gente comentou, né? Então, dentro daquele validador verdinho, existe um equipamento que é capaz de identificar aquele cartão.
E esse equipamento ele precisa ter uma característica específica para que ele possa transacionar cartões de crédito, cartões financeiros. Então, precisa passar por uma atualização deste equipamento, a leitora que vai dentro daquele validador. E, tecnicamente, seria essa atualização e uma atualização do software para que os módulos responsáveis por fazer todas essas transações sejam instalados. Na questão técnica. Daí, na questão operacional, é necessário contratar o que a gente chama de adquirente. Né? No nosso caso, a gente tem a parceria com a Cielo, então é necessário contratar a Cielo, porque todas essas transações, né, vão ser processadas pela Cielo, né, que daí entra a Master aí também nesse processo. Então, basicamente, seria uma atualização tecnológica, vai ter que ter um investimento para comprar o equipamento, a leitora, atualizar o software, contratar a adquirente, e aí é só usar, só alegria. Mas eu digo assim, Fernando, é muito mais fácil que isso, mas muito mais fácil do que isso tudo que o O Rodrigo comercial falou. vai falar, É só ligar para mim, comigo e pronto. é só ligar para mim que eu Falei. resolvo tudo. E ainda vou falar assim, olha, eu faço em um mês. E daí eu falo para o Rodrigo, Rodrigo, lembra aquele negócio que vocês falavam que levava 4 meses para fazer? Ó, vendi, mas tem que entregar daqui a um mês. Aí o Rodrigo vai entregar, entendeu? Comercial, né, Rodrigo? E eu vou fazer uma outra pergunta para mim mesma, que talvez você esteja com essa dúvida. Falar, a gente está falando de Mastercard, tal, mas só aceita Mastercard? Adoraria, gente, mas não sou tão egoísta. Não, aceita todas as bandeiras de cartão de crédito e débito, né? Mastercard, Visa e Elo, né, Rodrigo? A gente está focando na massa. Ó, vamos lá, dúvidas agora. Rafael já levantou a mão, vamos lá? A Gabi está chegando com o microfone ali. Vamos lá, só para que todo mundo possa escutar, por favor. Vai ligar, ele liga lá atrás. Lá. Tenta falar aí que eu acho que já ligou. É o vermelho, desligou, ligou. Aqui, Gabi, passa ou não? Deu certo, resolveu. Boa tarde. Aproveitando a pergunta da Fernanda, e para ela mesma, ou talvez para o Rodrigo. Cuiabá, os próprios operadores, lá tem bilhetagem eletrônica, não existe cobrador mais dentro do ônibus, é 100% integrado, mas existe uma dificuldade imposta pelo Ministério Público de avançar no sistema, hoje é Smart Card, e não consegue avançar para o cartão bancário por um questionamento feito pelo Ministério Público. Porque ele diz o seguinte, com o Smart Card, o passageiro ele consegue fazer integração temporal em qualquer ponto, não precisa de uma estação, não precisa de um terminal. Então, ele embarca no primeiro ônibus, passa o cartão, dentro daquele intervalo lá, ele desce em qualquer ponto, embarca no outro, passa no validador, não desconta crédito, e ele consegue fazer a integração. E a questão é essa, que no sistema do cartão do banco, como garantir a integração? Então, isso é uma barreira hoje lá, legal, assim, colocada pelo Ministério Público, e a gente não consegue avançar. Existe alguma forma de conseguir superar isso pelo cartão do banco? Posso começar? Depois você completa? Eu faria 2 comentários para o Ministério Público. Um é que no dinheiro também não tem integração. Então, por mais que não tenha cobrador, o motorista deve receber, e a pessoa, quando paga em dinheiro, paga sempre a tarifa cheia. Só um detalhe, lá não existe mais dinheiro de forma alguma. O motorista não recebe? Só Smart Card. Então, esquece meu primeiro argumento, vamos para o segundo. Isso é um detalhe importante, hoje é só no Smart Card. Tá bom, legal. Existe tecnologia para fazer a integração temporal no cartão bancário também. É um modelo que a Dataprom ou as empresas de bilhetagem não estão com ele prontos, não só a Dataprom, nenhuma está com ele pronto, mas as bandeiras de cartão de crédito já têm esse modelo em outros países, em outras cidades. Então, tecnologia existe, só precisa ser feito um desenvolvimento local para permitir isso. Então, dá para você fazer de uma forma que a pessoa usa uma primeira vez, e aí, depois, as outras vezes, a empresa de bilhetagem vai acumulando essa informação das outras viagens, aplica a política tarifária que for da cidade, e, no fim do dia, manda a informação de quanto que tem que debitar daquele cliente naquele dia. Então, todas as suas viagens, esse dia, aplicando todas as políticas, deu R$15. Então, ela informa se ela tem que debitar do Rodrigo R$15. Tá bom? Acho que complementando, na verdade, já respondeu. Possível é. Né? É uma questão mais de realmente desenvolver essa inteligência dentro do sistema para fazer isso. Mas não existe uma restrição técnica que impossibilite, na verdade.
A gente fez um jeito em Sorocaba, de novo, não sou uma empresa de bilhetagem, tá? Mas lá a gente fez um equipamento, né, que identifica, a gente tem dentro do aplicativo Citamob, tem uma carteira digital. De novo, eu não quero ser o Nubank, não quero ser uma PicPay, mas eu tinha que construir, onde ele salva o cartão de crédito e ele utiliza. E lá eu consigo integrar. Visão cliente. Ele consegue ver e seguir lá, se não me engano, são 3 ônibus dentro de 1 hora. 3 viagens dentro de 1 hora. Aí eu sigo essa regra, eu salvo o cartão e lá ele consegue fazer, na prática, uma integração temporal. Outra alternativa não é a integração temporal, tá, Rafael, mas é uma alternativa que, por exemplo, funciona em Curitiba, que é a integração física, né? Então, hoje, dentro de Curitiba, nós temos toda a rede integrada de transporte público através da restrição física. Então, o usuário ele entra no terminal ou no ônibus, paga aquela tarifa uma vez, e enquanto ele não sai de dentro de um ônibus ou de um terminal, ele continua podendo ter acesso a todos os modais que estão interligados. E Curitiba implementou isso de uma forma muito boa, né? Então, já há muitos anos, né, que está funcionando assim. Então, não é integração temporal, tá? Eu já esclarecendo, mas é uma alternativa que talvez, né, a depender da estrutura física que vocês têm na cidade lá, talvez possa ser estudado. Porque você, uma vez o usuário não saindo de dentro do ônibus, né, ele não vai ter não vai ser cerceado o direito dele de fazer a integração com outros ônibus, né? Salvo raras exceções, como, por exemplo, a linha Turismo, Intercentro, lá, mas são raríssimas exceções que são modais específicos, né? A linha Turismo, você paga uma tarifa maior e pode usar, ela tem a temporalidade, daí, mas é do cartão da Dataprom, né? Quase 100% das estações tem essa integração física mesmo. Você não embarque, né? Pago, né, que se chamou. Mais alguém? Uma pergunta? Olá, pessoal, sou interessante, eu sei que vocês estão com bastante dúvida. Thaís, você está lá com a carinha de que está com dúvida? Então, tá ótimo. Bom, pessoal, vou passar então para o Rafael. Antes disso, né, Rafael, vamos fazer a entrega dos prêmios, né? Dos prêmios, dos troféus, aliás, desculpa, né? Prêmio.